Eu queria agora explorar um pouco, Marrinha, o que houve no Flamengo, porque foi uma vitória aplastrante do BAP sobre o Landim. Eu pergunto, foi uma vitória de um discurso mais competente contra um discurso mais arrogante? Foi uma derrota da arrogância? Olha, Juca, não sei se dá para dizer da arrogância, mas eu acho que foi a derrota de um projeto meio personalista do Landim, né? O que aconteceu? Esses três candidatos, Maurício Gomes de Matos, BAP e o Dunche, Rodrigo Dunche, os três eram da mesma diretoria. Os três faziam parte da diretoria em determinado momento, né? Então, teoricamente, fizeram parte da mesma corrente política. O Landim foi escolher, ele fez uma gestão que a gente tem que dizer aqui, ganhou 2 Libertadores, sob o ponto de vista de finanças, teve um bom desempenho até os 5 anos e meio ali, tinha um projeto de estádio que tem problemas, mas que já está comprado o estádio e tal, comprado o terreno e tal. Teoricamente, qualquer situação que chega com esse tipo de desempenho vai ganhar, né? Se você botar qualquer clube brasileiro, isso aconteceria. Só que, nos últimos 6 meses, ele escolheu como candidato uma pessoa que tem grande rejeição no clube, que é o Rodrigo Dunche, porque é identificado, e aí pode-se discutir se é justo ou não, com a velha política, com a política de antes de 2012 no Flamengo, a política que você tinha, que o clube vivia quebrado, e apesar dele ter feito parte da última gestão, que tem uma questão do pai dele, que foi o presidente que vendeu o Zico, portanto a família tem uma imagem muito ruim com a torcida, em parte do clube, né? Ainda tinha desgastes ali relacionados ao como tratou o CT do Ninho do Urubu, enfim, ele tinha uma rejeição grande no clube. Ele bancou um candidato que tinha uma rejeição grande e num projeto que claramente ele ficou sozinho. Todo o grupo mais dali a partir de 2013, que participou da corrente, indo e voltando e tal, se dividiu entre as duas outras candidaturas, principalmente com o BAP, muita gente, Rodrigo Totti, que é o principal vice de finanças nesse período, Cláudio Prakovnik, o Ricardo Hendrich ali no marketing, Flávio Williman, que é o vice do BAP, foi diretor jurídico do Bandeira, muita gente do Bandeira migrou para apoiar o BAP, e ele ficou com um projeto que quem fiava era ele, Landim. E isso não convenceu o clube. A verdade é essa. Ele botou muito dinheiro na campanha, não sei de onde saiu esse dinheiro, mas teve muito dinheiro. O investimento que eu vi nessa campanha, eu nunca vi em nenhum clube de futebol, da campanha da situação. Usou a máquina do clube, muito vídeo na Flá TV, fazendo campanha descaradamente ali, e ainda assim perdeu por uma proporção assim foram quase 600 votos de diferença, que dentro de um colégio eleitoral que tem ali, ele perdeu por 20% de voto. É uma diferença... 3.500 eleitores, né? É. Agora, Então, agora todas essas coisas que ele engendrou foram rejeitadas. A verdade é isso. Pelo corpo de eleitores do clube, foram e rejeitadas. algumas mentiras ou omissões muito sérias, né? Eu conversei outro dia com um engenheiro entendido em fundações que me disse duas coisas. Não tem nada a ver com a vida do Flamengo, nada a ver, apenas ele estava examinando o projeto do estádio. E ele me dizia o seguinte, que há dois problemas no terreno que parece que quem comprou o terreno não foi lá ver. Primeiro, é muito próximo do mar. Significa dizer que o que vai ter que se fazer de estaqueamento, de fundações, é uma grandeza, não é uma construção simples. Mas tem mais um aspecto, a descontaminação do terreno, que é um terreno muito contaminado. Mas a descontaminação está prevista, Juca. O que tem uma discussão sobre... foi feito um orçamento já inicial, essa era uma discussão grande no clube, que o Landim era muito criticado por conta dessa falta de orçamento. Isso foi apresentado uns 10 dias antes da eleição. Tem lá a previsão de descontaminação, só que eu já ouvi de outras pessoas das correntes que antes eram de oposição, dizendo que achavam que essa conta estava subfaturada, digamos assim, que estavam colocando muito baixo. Hoje o estádio está orçado... subestimada. Hoje o estádio está orçado em quase 2 bilhões de reais. Eu já ouvi de gente da oposição, que agora vai virar a situação, que acha que vai custar 2 bilhões e meio. Então, foi feito todas essas contas de orçamento, porém, há muita desconfiança de que se essa conta vai bater desse jeito mesmo. Se é desse jeito, quem fez é uma pessoa que tem bastante longa história, é o Carlos Della Corte, que foi o cara que fez a Copa do Mundo.
é ele o engenheiro que fez o projeto, então não é um neófito, né? Conhece do assunto, mas tem muita gente que acha que a conta está subestimada assim. Agora, a gente vai ter que esperar pessoas que analisem, de fato, as condições específicas desse terreno e projeto para saber se isso é um fato ou se é um pessimismo. Mas, dentro da ocorrente que ganhou, sempre teve muita questão de achar Marinha, que a conta estava sendo feita muito nas... Vamos lá, galera, esse estádio é o nosso sonho e usado como proposta eleitoreira, né? E eu lembro que eu o queria saber Delacorte... do Marinha, hein, Júnior? Diga. Botar no campo e na bola. Quer dizer, a permanência do Felipe Luiz, a vinda de um português aí para tomar conta do futebol. O que vai acontecer no futebol? Nas 4 linhas, como muita gente gosta de falar hoje em dia. Então, hoje eu falei com apoiadores aí do BAP, muito próximos ali do núcleo, bem próximo dele. Vai ter uma revolução geral no futebol. O departamento de futebol vai passar por uma limpa completa. É isso que me falaram. O José Boto, que é o diretor português, que já foi do Shakhtar, foi scout do Benfica, ele está encaminhado, mas ainda não está completamente certo. Não dá para dar como certo, mas está encaminhada a chegada dele, ela é provável. E ele vai tomar decisões sobre o futebol. O Felipe Luiz. Felipe Luiz, ontem o BAP saiu, deu uma entrevista falando assim, ele tem contrato até o final de 2025. O que ele tinha me dito antes da eleição era, olha, queremos que ele fique, mas o diretor vai analisar também isso. De todo mundo que eu falei hoje, eu acho muito improvável que mexam com o Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz vai ficar. Vai ter um acerto ali com o diretor e vão falar, olha, você tem autonomia e tal, mas esse técnico aqui acabou de ser campeão, vai ter demonstração. Eu acho muito difícil que mexam com o Felipe Luiz. No restante do departamento de futebol vai ter grande revolução. Nossos colegas aqui do UOL, André Hernan e Bruno Andrade, já deram hoje que o Flamengo vai tentar contratar o João Paulo Sampaio, né, que cuida da base do Palmeiras. Eu sei que o BAP havia muitas ineficiências no departamento de futebol do Flamengo e vai trocar muita gente. Então, isso aí pode prever que vai mudar muita coisa e vai ser tocado por esse diretor. Não vai ter vice de futebol ou vai ter um vice que vai ser decorativo. Eles vão dar as diretrizes, pelo menos essa é a promessa, e o diretor vai tomar as decisões a partir das diretrizes que eles vão dar. Muito bem. Olha aqui. A primeira enquete. Herdeiro de Mané, 69%, Jairzinho, 17%, Luiz Henrique, 12%, Túlio e 1% Maurício. Estamos com uma nova enquete. E esse resultado estava aqui agora mesmo, desapareceu. As pessoas votaram mais pelo tamanho do jogador do que pela característica, exatamente. Exatamente. Esse 1% foi o próprio Maurício. Foi o Maurício que votou esse 1% próprio. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo que votou. Põe para mim. Botafogo até onde vai na Copa? Será campeão para 27%. Perde a final para o Real Madrid, 34%. Perde na semi para o Al-Ahly, 22%. Perde para o Pachuca, 18%. 27% acreditam que vai ser campeão. E o resto está ganhando, então? Está ganhando? Acha que vai ser campeão? Não. 34% não. Acham que perde para o Real Madrid. Real Madrid. Tá isso. Vai até a final e perde. Vamos ver, mas estamos ainda no começo dessa enquete, ela pode mudar. Eu queria agora tratar de uma outra questão, de uma questão que me diz mais ao coração e à cabeça. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro numa campanha extraordinária, não é? 9 jogos seguidos com vitórias, entre as quais contra o Palmeiras, o seu grande rival, né? Se despede ganhando do Grêmio na Arena Gaúcha, ganhando de 3-0, com a arena lotada, porque era o dia da despedida do Jeromel, né? Então, o corintiano parece que terminou o ano, que foi péssimo, né? Melhor do que o palmeirense, que o São Paulino, até que o Santista, que afinal subiu de volta, mas também foi péssimo, porque jogou na Série B.
Mas a gente conhece torcedor. O clima em São Paulo é esse. O campeão do final do ano foi o Corinthians. Né? O que você ouve na rua, eu ouço muito. Ô, Juca, se tivesse mais 10 rodadas, o Corinthians era campeão. Né? É um negócio assim de louco. E aí está embutido um risco enorme que isto sirva para passar o pano em todas as maluquices feitas por Augusto Melo. Tá bem, é verdade, há que se reconhecer, a área que está tentando a reestruturação financeira conseguiu concentrar as dívidas todas de uma maneira que possa pagar de uma maneira mais certa, segura e fiscalizada, tudo isso. Mas o Augusto Melo já revelou não ter a menor condição de ser presidente do Corinthians. Eu pergunto aos senhores do Conselho, começando por Zé Trajano, você acha que essa arrancada do Corinthians final vai acabar significando a absolvição de Augusto Melo, Zé? Tenho plena certeza. Plena certeza. Porque o futebol é assim, Juca. Futebol é assim. Uhum. Só falta dizer que o Corinthians foi campeão moral. Né? Vide, relembrando, Cláudio Coutinho. Como foi uma coisa extraordinária essa sequência de vitórias, mostrando o Yuri Alberto, artilheiro do campeonato, o Memphis jogando para Chuchu. O torcedor se agarra a isso aí, Juca. Então, o Augusto Melo acaba de ser absolvido pela torcida do Corinthians. Tenho plena certeza. Porque a segunda melhor campanha do retorno, e vai ganhando de todo mundo, e salve, e festeja, e todo mundo está encantado. O pai e filho, o Dias, o Ramon e seu filho, são os melhores treinadores do mundo, tem que ficar, renovar o contrato deles, pagando mais. Augusto Melo foi absolvido o time do Corinthians, absolveu Augusto Melo, porque o torcedor é assim, Juca. Muito bem. Esta é a opinião de Zé Trajano. Nós vamos ouvir a opinião do Marrinha logo depois de um